Olá, pessoal. O tema de aprofundamento do nosso grupo é sobre frutos e sementes, e nós iremos englobar um pouco sobre os frutos e sementes transgênicos. O grupo é composto por Érica Costa, Érica Carine, Josielma Leal, Lívia Ferreira. Na disciplina de organografia, como docente, Lene Neves. Começando agora falando um pouco sobre as definições, de semente. Como já falado em aula, são óvulos fecundados e desenvolvidos portando um embrião. Estes podem ser dispersos por vários vetores, vento ou até mesmo um animal que faça a ingestão da semente através do fruto e disperse essa semente em outro local, fazendo a sua distribuição geográfica. A semente é uma importante adaptação evolutiva, pois essas sementes desenvolveram uma casca, que é chamada de tegumento. Esse tegumento ele protege o embrião dos fatores externos, como a perda de água. Já os frutos, também comentados em sala de aula pela professora, é o resultado da polinização efetiva e amadurecimento da flor. A formação desses frutos está intimamente relacionada com o tipo de ovário que as flores possuem. Existem outros tipos de classificação, mas a gente resolveu encorpar a classificação de fruto quanto à consistência do pericarpo, que está entre os frutos secos e frutos carnosos, pois essa classificação ela engloba a maior parte dos frutos. As outras classificações de frutos também existem, ao exemplo do quanto ao número de sementes, ou quanto à deiscência do pericarpo, ou até mesmo a sua própria origem. Esses frutos, como já foi falado agora, podem ser classificados pela sua consistência, em secos ou carnosos. Os secos possuem um invólucro seco e delgado, na qual sua função é a proteção e a nutrição das sementes ainda na fase de desenvolvimento. Já os carnosos têm seu pericarpo geralmente suculento, no qual se torna atrativo aos animais. O tema escolhido para o nosso aprofundamento consiste em frutos e sementes transgênicos. Então, o que são os alimentos transgênicos, Eles são organismos geneticamente modificados em laboratório. Ou seja, o que isso significa? Eles possuem um gene de outro organismo em seu código genético. Isso com o objetivo de alterar uma característica específica. Eles são itens geneticamente modificados, produzidos em laboratório por meio de técnicas da engenharia genética. Os alimentos transgênicos, eles têm o seu material genético modificado a partir de uma inserção de um gene de outro organismo, ou até que apresenta em sua composição ingrediente ou matéria-prima, que tenha passado por esse processo. Esses genes, eles podem vir de plantas, micro-organismos, dentre outros. Os transgênicos são produtos que fazem parte do dia a dia. Se a gente for olhar dentro dos nossos armários, de feira, essas coisas, pode acreditar que vocês vão encontrar esse símbolo dos transgênicos aqui, que é um T preto dentro do triângulo amarelo. Esses frutos e sementes se tornaram importantíssimos, já que, com o aumento da população, aumentou também a demanda por alimentos. Porém, tem suas desvantagens, que será abordada mais à frente. Transgênicos no Brasil. O Brasil está em segundo lugar, quando o assunto é a plantação de transgênicos no mundo. São cerca de 50,2 milhões de hectares de culturas transgênicas. Isso representa cerca de 26% de todo o cultivo global. Todo esse espaço é ocupado pela cultura da soja, do milho, algodão e agora mais recente a cana-de-açúcar. Atualmente, já está liberado o cultivo de feijão e do eucalipto transgênico no solo brasileiro, só que eles ainda não estão sendo plantados com objetivos comerciais. Esse gráfico da Laborgene Agrogenética mostra um pouco da adoção de culturas transgênicas no Brasil, com base até o ano de 2017. Dá para ver, que a soja é cultivada
a soja transgênica é cultivada desde 1998 e está responsável por 92,3% de toda a produção. E também é interessante observar que o milho, que é na linha verde, adotado em 2008, já apresenta um bom resultado em 2017, né? 86,7%. Agora iremos comentar um pouco sobre as vantagens exercidas sobre os alimentos transgênicos. Dentre eles estão o aumento e melhoria da produtividade. Este primeiro muito responsável pela criação dos alimentos transgênicos, né? Já que os alimentos transgênicos têm uma maior, como está dizendo aqui, uma melhoria de produtividade, um maior rendimento, a redução de custos de produção, a diminuição na quantidade de agrotóxicos, já que as plantas elas foram ficando resistentes a alguns agrotóxicos, né, imunes, capacidade de produzir sementes com maior qualidade nutritiva, como eu tinha comentado agora, maior resistência a inseticidas, fungos, agrotóxicos e pragas, entre outros. E a planta também ela vai possuir uma maior tolerância quando submetida a condições adversas do solo e do clima. E as desvantagens ocasionadas pelos alimentos transgênicos. Dentre elas, a perda da biodiversidade. Essa primeira aqui é a principal, pois para ser produzido um transgênico é necessário ter uma variabilidade genética bem grande. Quando o transgênico é produzido em larga escala, as espécies que foram usadas acabam não sendo mais de interesse para os produtores. Aí também tem o desaparecimento de espécies e contaminação de sementes, o aparecimento de pragas mais resistentes, pois como elas sofrem um melhoramento para suportar as pragas que já tem, né? Aí as pragas ficam mais resistentes para poder atacar a planta, né? De alguma forma. Aumenta a resistência dos seres humanos aos antibióticos, pode causar doenças, tem algumas pesquisas, né, já em andamento, e a ocorrência de poluição do solo e água, dentre outros. E agora vamos comentar sobre algumas técnicas, né, utilizadas na produção de alimentos transgênicos. O cruzamento para melhoramento genético, muito utilizado para a transformação de plantas. A transformação genética, né? A eletroporação, que é muito utilizada em bactérias, ela consiste na aplicação de uma corrente elétrica no líquido em que as células estão. O polietileno glicol, que ele é mais usado em plantas e fungos. Esse aqui ele induz, né, os protoplastos, que são as células que tiveram a parede removida, para absorver o que estiver em contato com ele. A biobalística, que é muito utilizada para a transformação de plantas. A biobalística ela é um equipamento que acelera as partículas, né, numa velocidade que permite atravessar essas partículas, permite atravessar a membrana plasmática e a parede de uma célula sem que ela seja danificada. Esse último, o Agrobacterium tumefaciens, ele é um transgênico natural, né? É a transformação por meio da bactéria chamada Agrobacterium tumefaciens. Ela possui uma sequência de DNA circular que é transferida naturalmente para o genoma da planta hospedeira. Ela é muito usada em plantas e na transformação de fungos.